Graça e paz, mais uma vez aqui estamos, para ter um momento de comunhão na palavra de Deus, e eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa tarde. Momento de comunhão, um tempo que nós separamos, e nesse momento também nós vamos louvar ao Senhor, Vamos meditar um pouco nesse louvor que é muito lindo. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 até o verso 8. Mente blindada, caminho exato. Olho pra frente, não olho pra trás. Quem anda com Deus nunca anda em vão, jamais. No silêncio eu aprendi a escutar a voz que me guia quando tudo quer parar. Não é sobre sorte, é propósito em mim. Quando Deus aponta, o caminho não tem fim. Podem falar, podem tentar me parar, mas quem conhece a verdade não vai recuar. Quem conhece a verdade não vai recuar. Meu passo é de fé. Sigo quem firme. anda comigo, Aleluia. é o próprio Deus. Eu caminho leve porque Deus me escolheu. Graças a Deus, aleluia. Minha fé é gigante, meu espírito é meu. Enquanto eles falam, eu sigo de pé. Quem anda comigo é o próprio Deus. Minha voz é chama que acende a fé. Voz Meu destino chama que acende a fé. Eu sei quem eu sou. Pode vir o mundo que eu fico de pé, porque quem me guia é o próprio Deus. Olho no céu Aleluia. e agradeço primeiro. Obrigado, Senhor Deus. Pela força que vem do Pai verdadeiro. Obrigado, Senhor Jesus. Quem tem fé não anda Aleluia. sozinho. Mesmo no escuro sempre encontra o caminho. Quem tem fé não anda sozinho, meu irmão. Minha voz carrega propósito e luz. Sei como é que está a tua vida, o seu momento, mas eu creio que Deus vai mudar a circunstância. Aleluia. Deus é bom a todo tempo, ó. Quando Deus chama, minha força não vem desse mundo, não. Dobra na escuridão. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Quando Deus levanta, ninguém pode parar. Quem nasceu para vencer, nasceu para brilhar. Aleluia. Porque Deus me escolheu. Oh, Jesus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse momento maravilhoso. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós nessa tarde. Que o Senhor possa estar trazendo à existência aquilo que não existe mediante o poder que há na Tua palavra. Que o Teu sangue possa nos lavar, Senhor, nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade. Oh, Senhor Jesus, nós Te louvamos, Pai, Te bendizemos. Sabemos que Tu é o próprio Deus que tem nos guiado, tem nos guardado, tem nos conduzido, tem nos fortalecido, tem nos feito permanecer de pé. Oh, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação desse século. Oh, meu Deus, então em nome de Jesus, Pai, torne esse ambiente propício à Tua palavra. Fala aos nossos corações, que a Tua palavra possa, Senhor, ter toda eficácia nesta tarde, que ela possa, Senhor, alcançar não só o ouvido, mas o coração daquele que está caído, daquele que está desanimado, daquele que está feliz contigo, para se reanimar mais ainda, ser renovado a sua fé, ser renovado no seu propósito. Oh, Senhor, visita a Tua igreja nessa tarde, visita as famílias, visita os hospitais, as penitenciárias. Oh, Deus, que o Teu evangelho, Deus, possa de fato e de verdade ser um evangelho prevalecente. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a minha casa, toma os meus filhos,
guarda a minha esposa, guarda a minha vida. Muito obrigado por esse dia, pela mesa, pela noite que nós dormimos, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela tua misericórdia ser renovada a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, por chegarmos a mais esse dia, porque é a tua misericórdia que se renova, a tua graça sobre nós. Portanto, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nessa terra, assim como no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom, como é bom, como é bom, como é maravilhoso poder te desfrutar do Senhor, né? E eu quero nessa tarde, né, ter um pouco de comunhão, sabe, irmãos? É tão bom Davi ele fala, no Salmo de Moisés, Salmo 90, ele fala: ensina-me a contar os meus dias para que alcançamos corações sábios, né? O que é contar os dias? Não é uma questão de aritmética, não é uma questão matemática, mas a gente entender, sabe, irmão, que o tempo que nós temos na vida é o tempo que Deus deu para trabalhar em nós, para que nós possamos de fato e de verdade alcançar aquilo pelo qual ele nos designou. Então, que nós possamos de fato, de verdade, sabe, aprender a remir o tempo, a andar com sabedoria, a ser sóbrio, ter sobriedade, a discernir o modo e o tempo, como Deus age, como Deus está atuando, como Deus tem se revelado, né? Eu sempre falo, os céus ele está sempre aberto bem para aquele cujo coração é do Senhor. E eu creio que nessa tarde Deus quer falar de uma maneira especial conosco, né? Deus quer nos fazer relembrar a nossa origem, né? Não numa questão melancólica, né? Ou não querendo romantizar a coisa, mas Deus ele não nos esqueceu. Ele não esqueceu a nossa origem, ele não esqueceu quem nós somos. Ele, por ser Deus, conhece a nossa estrutura, sabe o que passa por dentro daqui da nossa mente, do nosso coração. Ele entende quem somos, ele entende até onde nós podemos ir, por isso que ele nos conduz. Então, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e vamos que vamos na palavra que não quero ficar nas minhas palavras, mas quero ficar aqui, ó. É aqui que gera vida, é aqui que é o pão vivo que desceu do céu e que alimenta, né? O verdadeiro pão que desce do céu e que nos alimenta de fato e de verdade. Diz assim a palavra do Senhor, né? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Zipa. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Zipa? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: ainda há alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Zipa respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Zipa lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. Fala comigo. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar para a casa da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com seu rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Até aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te bendizemos pela tua palavra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Fala-nos conosco, Deus. Fala ao nosso coração, de maneira que nós entendemos aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta tarde.
em nome de Jesus, para a honra do teu nome, Senhor Jesus. Então, irmãos, é uma história já muito conhecida de todos nós, né? É um texto muito conhecido, muito pregado, né? Eu creio que você já ouviu falar, muitas mensagens sobre Lodebar, sobre Mefibosete, né? Mas o que eu quero nesta noite, né, é trazer algo, trazer algo que venha de fato e de verdade nos iluminar, né? Não importa a nossa natureza, não importa como nós estamos, porque quando Deus nos achou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E Ele vos deu vida. Então, irmãos, Deus ele quer fazer de fato, de verdade em nós. Ele quer mudar a realidade. Ele quer nos transportar para uma nova realidade. Ele quer de fato, de verdade, como ele mudou, e nós vamos ver que ele muda a realidade de Mefibosete. Ele quer mudar a nossa realidade. Ele muda a nossa realidade através da nossa mentalidade, né? Porque se nós continuarmos carregando os tijolos do passado, né, nós vamos acabar construindo a mesma casa, né? Essa frase é maravilhosa. Se você continuar a carregar os tijolos do seu passado, vai acabar construindo a mesma casa, e isso não é sobre casa, né? Isso é sobre uma nova mentalidade, é você se abrir para o que é novo, né? E Deus quer mudar a nossa mente, Ele quer mudar a nossa mente, entende? Os pensamentos, por que Ele quer mudar a nossa mente? Porque os nossos pensamentos limitam as nossas ações. Sabe, irmãos, nós somos limitados, e na nossa limitação nós queremos limitar também Deus, né? Então, eu falei que os pensamentos, ele limita as nossas ações, e você quer ver como eu estou falando uma coisa que é correta? Faz algo sem pensar, né? Faz alguma coisa sem pensar, pois assim, né, como o homem pensa, assim no seu coração ele é. Então, irmãos, nós precisamos de uma mudança de paradigma. O que é uma mudança de paradigma? Nós precisamos de um posicionamento, né? Precisamos ser limpo, né? Ser limpo da nossa memória genética, né? Para que nós podamos entender qual seja de fato a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, né? E nós progredirmos nisso, nós avançarmos nisso, sairmos daquilo que é raso para um outro ambiente em Deus, uma outra dimensão que Deus deseja nos levar. E tudo isso parte da nossa mentalidade. Nós somos produto, tem uma frase que fala que o homem é produto do meio que ele vive, né? E aqui, através desse contexto, Mefibosete, né? Se nós vamos ver quem era Mefibosete. Era neto de Saul, era filho de Jonathan, ou seja, era de uma linhagem real, era alguém que deveria herdar o trono, era na linha na linhagem, né? Real. Ele assumiria o trono que foi do seu avô, que foi do seu pai, se ambos não tivessem morrido. Então, irmãos, e alguma coisa acontece, né? E nós vamos ver, né? Alguma coisa acontece a Mefibosete aos 5 anos de idade, uma criança ainda, e ele, do nada, ele é levado para um lugar chamado Lodebar, né? E Lodebar, o termo Lodebar significa, né, um lugar sem pasto, né? A junção dessa palavra
debar, né? Esse lo é não, é sem, né? É não ou sem. E dabar, né? É pasto, né? Em hebraico, né? Então, se nós traduzirmos isso, fica terra sem pasto, terra sem comunicação, um lugar de desolação, né? Um lugar de sofrimento, um local de que você esquecido, né? Tu foi levado para lá para ser esquecido. Por um lado, eu falei de manhã, Deus ele pela sua soberania também ele vai usar um lugar de esquecimento para nos preservar em algum momento da nossa vida, né? Vai nos preservar até que nós cheguemos à sua presença. Então, se nós olharmos para a nossa vida antes de nós sermos aceitos pelo Senhor, sermos achados pelo Senhor, né? Nos ambientes que você andou, que você cresceu, né? Foi um ambiente que Deus proveu até que você fosse encontrado, até que nós fôssemos encontrados por Ele. Então, no Lodebar, de todo esse tom pejorativo, essas características pejorativas, de um tudo, né? Era um lugar que Mefibosete foi também preservado por Deus. Vai entender lá na frente por quê, né? Mas ele foi levado para lá, né, após a morte de seu pai Jonatas, né, e seu avô Saul, vivendo lá de forma precária, esquecida, com uma deficiência física, até ser levado por Davi para comer pão na sua mesa. Então, irmãos, isso tudo nos remete, né, a extraordinária vocação de Deus, né, em nos amar, né, esse extraordinário amor de Deus, porque Mefibosete, o significado, né, essas características que nós falamos antes desse lugar, né, leva ele a ser uma pessoa que espalha vergonha, porque na realidade ele era o quê? Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele era ele estava na linhagem real, né? E agora ele estava num lugar de vergonha, num lugar sem pasto, numa terra de esquecimento, isolado, deficiente, sem nenhum cuidado, né? E foi nesse lugar, nesse ambiente, nessa esfera que Mefibosete ele é achado por Deus. Portanto, seu nome significa aquele que espalha vergonha ou exterminador da vergonha, né? E aleluia, que ele durante a vida inteira dele toda, ele foi alguém que espalhava a vergonha, mas chegou o momento que essa vergonha foi exterminada, quando o rei manda chamar, né? Quando o rei manda ele vir, né? Porque havia uma aliança, e nós vamos ver, e nós vamos decorrer sobre isso. Então, o ponto que eu toco é que o rei manda chamar, né? O rei manda chamar, né? Então isso mostra o amor leal que restaura o indigno. Aleluia, vou repetir, né? O amor leal que restaura o indigno. E esse indigno não é só Mefibosete, esse indigno era você, esse indigno sou eu, esse indigno éramos nós, né? Quem éramos nós para merecer, irmãos? Quem éramos nós? O que estava destinado bem para nós era o Geena, o lago de fogo. Nós estávamos na esteira em caminho ao lago do inferno, e Deus ele foi lá e nos escolheu, né? Ele foi lá e nos filiou nele. Ele, antes da fundação do mundo, né? Ele escreveu o nosso nome, eu creio, pela fé, no livro da vida do Cordeiro. Então, e tudo isso nos remete, né, a esse amor, né, a esse amor leal
que restaura o indigno, né? Hoje nós vivemos do modo digno da vocação que nós fomos chamados. Nós não somos qualquer um, nós somos embaixadores do reino, nós somos co-cidadão do reino dos céus, nós somos co-herdeiro de Cristo e herdeiro com Ele na mesma promessa. Então, irmãos, a gente precisa entender, né, esse amor, né? A nossa mente não vai entender nunca, nós nunca vamos dimensionar o amor de Deus sobre nós, né? E muitas das vezes, irmãos, nós somos expostos, né? Como Mefibosete foi exposto, somos expostos a sentimentos, a emoções, e situações que geram feridas profundas, né, em nossa alma e acabam por influenciar as nossas atitudes, a forma como nos relacionamos com as outras pessoas e até mesmo a nossa condição de vida, né? Lá em 1 Samuel, deixa eu ver aqui, em 1 Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4, 1 Samuel do 1 ao 4, fala assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou à de Davi, e Jonas o amou, né? Não com o amor que as pessoas falam aí, né? Como a sua própria, Jonas o amou com a sua própria alma, né? Amor de irmãos. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Então, em 2 Samuel, aqui nós vemos que o estabelecimento de uma aliança, aqui há um pacto de amor entre Jonatas, né, o filho do rei Saul, né, e príncipe herdeiro do trono, e Davi, ungido de Deus para ser o próximo rei de Israel. Olha, isso é profundo demais, irmãos, tá? Tem alguém me ligando, mas deixa ligado, não tem problema. Então, no capítulo 31, no verso 2, nós vemos a morte de Jonatas, né? E em 2 Samuel do 1 ao 26, nós vemos Davi chorando a morte do seu amigo, do seu irmão, que ele tinha como um irmão, né? Esse menino, né? Esse menino, neto do rei e filho do príncipe herdeiro, né? Ele estava destinado à sucessão do trono real da casa de Israel, caso seu pai não tivesse morrido. Agora, aleijado, né? Já não teria mais o direito de pleitear, né, ao trono. Não teve uma infância normal, não correu como as outras crianças corriam, foi levado a Lodebar e lá ficou, e lá foi levando a sua vida, né? Já não possuía mais a riqueza de Saul e Jonatas, no esquecimento e na obscuridade vivia em Lodebar, no lugar do esquecimento. Porém, muitos anos, a Bíblia fala que muitos anos depois, né, Davi, quando ele consolida o reino, né, ele lembrou daquela aliança, aleluia, né, com Jonatas, e procurou saber se havia, o que o texto nos fala, né, se havia algum descendente vivo, né, para que ele pudesse usar da bondade de Deus para com ele, né, e falaram sobre Mefibosete, né, e imediatamente pediu que o trouxesse à sua presença. Então Mefibosete apresenta-se como um cão morto, né, que nós lemos aqui, né. Aqui nós vemos a autoestima de alguém que vive na obscuridade do esquecimento, a autoestima de alguém que vive sem nenhuma perspectiva de vida, né? Como alguém se apresenta como um cão morto, eu estou dizendo para mim, eu não sou nada, eu sou indigno, né? Isso está expresso na minha autoestima, né? Isso vem delineando como ele se achava, como ele se via, né?
E você não é o que os outros pensam, você é exatamente aquilo que Deus vê, aquilo que Deus sabe a teu respeito. Esse é você, né? Esse somos nós. E então aqui nós vimos um homem com uma autoestima lá embaixo, que não tinha mais perspectiva de nenhuma mais na vida, né? Um cão morto, que nem se considerava mais gente, né? Simplesmente ele era um cão num lugar esquecido, né? E naquele momento, por amor, né, a Jonatas, Davi restitui, né, tudo que pertencia à sua família, né, ao seu pai, né, e ao seu avô. Davi também, ele determina que daquele dia em diante, né, Mefibosete comeria, né, todos os dias à sua mesa e seria tratado como um dos seus próprios filhos. Irmãos, essa história, irmãos, isso não é apenas uma história, isso não é apenas um contexto bíblico, não é uma história bíblica, né? Isso é um preâmbulo daquilo que Deus fez conosco. E mais adiante nós vamos ver isso, né? Então, porque a condição de Mefibosete era de um cão morto, mas de um cão morto, né, em Lodebar, agora ele está dentro do palácio do rei em Jerusalém. Então, assim Deus faz conosco, dessa maneira Deus faz conosco, por amor a Jesus que morreu por nossos pecados, aleluia. Deus nos chama de Lodebar, aquele mundinho que nós criamos, né? Aquela realidade, aquele ambiente que nós criamos para nós, para nos escondermos, né, das circunstâncias, das nossas vergonhas, das adversas da vida, né, e acabamos nos acostumando à miséria, né, à autocomiseração, né, à mediocridade, à inércia, ao medo, à frustração, né, à falta de expectativa, né, de perspectivas, melhor dizendo. Então, porque eu falava, né, aquela frase que falam que o homem é produto do meio em que ele vive, e assim era no caso Mefibosete. Mas como Deus muda, eu falava, né, Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer mudar a nossa realidade, Deus quer mudar a nossa realidade, como Ele mudou a realidade de Mefibosete, né? Mas para isso nós precisamos de um posicionamento, e Mefibosete, ele se posicionava como alguém que pertencia a um ambiente sem perspectiva. Então, automaticamente, ele era alguém também que gerou isso nele. Alguém esquecido, alguém sem nenhuma perspectiva. Alguém com uma autoestima vazia lá embaixo, alguém que se considerava um nada, um indigno. E foi nessa condição que o rei, né, o chama. Foi nessa condição que o rei manda chamar. Foi nessa condição que o rei o encontra, né? Deus nos chama de Lodebar, irmãos. Éramos nós. Eu não estou falando da história de Mefibosete, estou falando da nossa história, nós vivendo a história de Mefibosete. Né? Deus nos chama de Lodebar para o seu palácio. Ele nos chamou de Lodebar, do lugar da autocomiseração, do lugar de miséria, onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo lá no mundão, fazendo as vontades da carne, né? E Deus nos chama. Deus, ele faz uma metanoia no ambiente, na nossa cabeça, porque quando ele nos chama, ele nos reposiciona nele, né? Ele traz de volta, olha, você não é um qualquer, você não é uma pessoa comum. Nós não somos uma pessoa comum, irmãos. A gente temos a vida de Deus, o sopro, o pneuma de Deus está dentro de nós. Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Mefibosete era alguém da linhagem real, né? Mas era alguém carregado de vergonha. Mas um dia, quando ele encontra esse rei, ele se livra dessa vergonha, ele extermina essa vergonha, porque quando nós somos chamados para o Senhor, o nosso passado fica lá atrás.
o que nós fizemos no passado, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram lá no passado. Deixa o passado no lugar dele. Somos novas criaturas. Fomos introduzidos de Lodebar, da nossa Lodebar, do nosso ambiente de Lodebar para o ambiente celestial. Essa é a nossa posição, que diz lá em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Esse é o nosso posicionamento, regiões celestiais. Não somos terrenos, vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então nós não devemos nos moldar como Mefibosete se moldou, porque se você for se moldar como ele se moldou, se você for ver como ele se via, né, você vai viver num mundo, né, de forma a que o mundo possa te moldar. O mundo que vai determinar quem você é. Não, quem determina quem nós somos é o céu. É o céu que nos determina. A nossa origem é os céus. A nossa origem é celestial. A nossa origem é espiritual. A nossa origem não é natural e nem é terrena. Então, irmãos, em nome de Jesus, né, Deus nos reservar para o seu palácio, onde, por amor do seu Filho, Jesus, ele nos oferece a sua mesa, para que dela comamos todos os dias em sua presença. Na mesa do Rei está todo o suprimento que necessitamos. Está lá à nossa disposição, irmãos. Nós temos um banquete, né? Tem lugar na mesa, aquele lugar, aquele hino lindo, né? Que vai: tem lugar na mesa, pode se achegar, né? Venha sem demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar, né? Então está tudo à nossa disposição, né? Deus nos disponibilizou tudo isso. Somos tratados como filho, não mais como escravo, não mais como um João ninguém, não mais como um cão morto. Somos tratados como filho, já não temos mais nada a ver com Lodebar. Lodebar ficou no passado, Lodebar ficou lá atrás. Você está lá na frente, Lodebar está lá atrás, né? Nos alimentarmos da sua palavra, em sua presença, todos os dias de nossa vida, irmãos. Isso nos faz permanecer na mesa da comunhão. Ah, Senhor Jesus, nesse momento, tudo o que vivemos em Lodebar já não conta mais, né? Para Deus é tudo novo, porque Deus faz tudo novo de novo. Deus, ele faz tudo novo de novo, né? É por isso que a cada dia que nós acordamos, é um novo dia, porque Deus é novo, irmãos. Deus é novo, aleluia. Entretanto, muitas das vezes nós saímos de Lodebar, muitas das vezes nós saímos de Jerusalém e retornamos para Lodebar, né? E nós esquecemos que a nossa origem não é terrena, é celestial. Mas muitas das vezes saímos do que é celestial para o que é terreno, né? Quando não damos, e quando isso acontece, é quando não damos ouvido à palavra de Deus, quando não entramos em sua presença, quando não temos mais o secreto em oração, quando nós não buscamos mais a presença de Deus, quando nós não estamos mais nos alimentando mais da palavra, né? E permitimos que o velho homem, que os velhos medos, que a velha natureza se manifeste, que as frustrações, os desesperos, né, a falta de perspectiva voltem a ocupar novamente as nossas mentes. Por isso bem que eu falei, né, que Deus quer mudar a nossa realidade a partir da nossa mente, a partir da renovação da nossa mente. É uma questão de metanoia, né? Eu imagino a mente de Mefibosete, né, diante do rei. Eu imagino, eu vou conjecturar, eu imagino ele quem foi que foi lá? Ziba, né? Mandando alguém lá em Lodebar, né? Lá no lugar de miséria, no lugar de esquecimento. Eu imagino a cabeça. Pô, peraí, rapaz. Tem certeza que sou eu? Talvez Mefibosete falou assim: tem certeza que sou eu? Você não está enganado, porque já estava ambientado aquele lugar. Precisava de inovação. Agora tu imagina a mente de um homem desse, quando chega diante do rei, quando chega dentro do palácio, em Jerusalém, né? Em Jerusalém, dentro do palácio, diante do rei Davi. Olha, irmãos,
Agora ele está de novo, ele está de frente com uma nova realidade, porque Deus quer mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é de filhos. Nós não somos escravos, não somos pedinte. A nossa mentalidade é de alguém que é co-herdeiro da mesma promessa. Essa é a nossa mentalidade. Nós somos embaixadores de Cristo, somos co-cidadãos do reino dos céus. Essa é a nova mentalidade, a nossa identidade. Irmão, não deixe que ninguém roube a sua identidade, assim como roubaram a identidade de Mefibosete. E o ambiente faz com que você esqueça quem você é, né? O ambiente faz com que você perca a sua identificação com Cristo. Por isso que nós não devemos moldar, nós não devemos ser manipulados pelo ambiente, nós devemos influenciar no ambiente em que nós estamos, não ser levado como vento de doutrina, como qualquer coisa, como uma palha seca ao vento, né? Então, a boa notícia de tudo isso, né? A boa notícia de tudo isso a resposta a essas frustrações, ao desespero que nos falta, a falta de perspectiva que ele tinha, né, que nós tínhamos também, né, a boa notícia ainda continua sendo do Evangelho, as boas novas, né? A boa notícia do Evangelho, irmão, ela é clara, né? Lodebar não é mais o seu lugar. Você pode falar comigo? Lodebar não é mais o meu lugar. Aleluia! Você foi chamado, nós fomos chamados pelo Rei. Aleluia, irmãos! Fomos chamados pelo Rei para comer na mesa, na sua mesa. Deixe Lodebar para trás e nunca mais retorne para lá, porque você não precisa mais disso. Jesus já pagou o alto preço, né? Um preço de sangue dependurado numa cruz, sofreu em nosso lugar para que agora tenhamos acesso ao teu trono. Quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado do alto até embaixo, né? Ele nos abriu um novo e vivo caminho através da sua carne, do seu sangue, né? E agora nós podemos entrar, podemos ter comunhão com o Senhor, podemos ter comunhão com o Senhor a todo momento, né? Não importando a nossa condição. A condição de Mefibosete era sem mérito, né? Era sem mérito, sem capacidade, sem esperança. Oh, meu Deus do céu, éramos nós, né? Quando Ziba informa a Davi sobre Mefibosete, ele destaca 3 aspectos, irmãos, né, da sua condição. Que primeiro, ele era aleijado de ambos os pés. E o aleijado na Bíblia é aquele que não consegue se locomover, não consegue andar, não consegue acompanhar, não consegue seguir a trajetória dos céus. É alguém paralisado, alguém que está paralisado, alguém que sem nenhuma inércia, sem nenhuma vontade. Esse é o cara que é aleijado, o coxo, aquele que não pode andar, aquele que depende dos outros para a sua sobrevivência. Irmãos, esse era um dos aspectos desse camarada, né? De alguém que foi achado pelo Senhor. E talvez é a mesma história sua e minha, né? Aos 5 anos de idade, quando chegou a notícia da morte de Saul e Jonatas, na batalha contra os filisteus, a sua ama fugiu, né, com ele no colo às pressas, e ele cai, e na fuga Mefibosete, né, ele fica permanentemente incapacitado, né? Ele não podia trabalhar normalmente como qualquer pessoa, né? Ele não podia lutar, não podia servir ao rei de uma forma convencional. Segundo aspecto, eu já vou terminar, estava em Lodebar, como nós falamos, né? Uma região hoje da Transjordânia, né? Distante de Jerusalém, fora do centro do poder, né? Assim éramos nós, estávamos longe, bem longe de Deus, porque naquele tempo queria achar Deus, tinha que ir em Jerusalém, queria congregar, tinha que ir ao templo, para achar Deus, para se sacrificar, tinha que ir, tudo que era relacionado a Deus estava em Jerusalém. E o segundo aspecto é que ele estava em Lodebar, distante de Jerusalém,
né? Estando distante de Jerusalém, ele estava distante de Deus, né? E assim éramos nós. Então, e o nome, já falei, significa sem pasto, né? Sem coisa nenhuma, um lugar de esquecimento, indicando uma terra pobre, né? E Mefibosete vivia na casa de Maquir, ainda vivia de favores ainda, né? Dependendo da caridade dos outros, né? Porque assim é todo aleijado, ou a maioria deles. Hoje eu vejo muitos deficientes físicos aí que trabalham, que exercem com toda a meritocracia, né? A sua profissão, né? E garantindo o seu pão de cada dia. E ele havia perdido tudo, perdeu o pai, perdeu o avô, perdeu a herança, perdeu posição, perdeu o futuro, perdeu família. Imagina a cabeça dessa pessoa. Imagina como essa pessoa estava, o turbilhão que essa pessoa vivia. Por isso que ele era alguém que se considerava um cão morto, alguém com uma autoestima muito lá embaixo. Terceiro aspecto, ele era da casa de Saul, né? A dinastia que Davi havia substituído, né? Por toda a lógica política, deveria ser visto como ameaça ou, no mínimo, indesejável. Ele não tinha nada a oferecer a Davi, né? Não podia ser soldado, não tinha terras para tributar a Davi, não tinha influência política nenhuma. Mefibosete, ele representa a condição humana diante de Deus. O que você tem? O que eu tenho para oferecer a Deus? O que Mefibosete tinha para oferecer a Davi? Nada, né? Então, nós éramos incapacitados pelo pecado, nós vivíamos distante da presença de Deus, né? Pertencemos a uma casa, nós pertencíamos a uma casa que se rebelou contra ele, né? Não temos mérito nenhum para apresentar, capacidade para contribuir ou direito de reivindicar nada de Deus, né? E se Deus nos tratasse conforme nós merecemos, nós seríamos rejeitados. Mas aleluia, irmão, Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos ama, Ele nos amou. Que maravilha, né? A graça de Deus não exige de você, ela não exige que você se conserte, né? Ela não exige que você se endireite antes de ser aceito, né? Mefibosete foi buscado aleijado, irmão, sem nenhuma condição, pobre, né? De uma família errada. Você não precisa ter algo para oferecer a Deus, é isso que eu quero te dizer. Eu vou para Deus quando eu parar de fumar, quando eu parar de adulterar, quando eu parar de mentir, quando eu parar de furtar. Não, se você for esperar, irmão, não, porque Deus não está nem aí para a sua condição. Deus está com os braços abertos, né? Querendo te reposicionar no coração dele, tá? Então a salvação não é o salário por serviço prestado, irmãos. Salvação não é um salário pela tua meritocracia. A salvação não é mérito nosso. Foi um ato liberal de Deus, né, de dar o seu único filho, né, para morrer no lugar do nosso pecado, em favor da humanidade. Ele trouxe o Salvador à humanidade. Ele apresentou um caminho para reposicionar o homem de volta ao coração dele, né? É o presente dado a quem não merece. A graça é isso, é um presente dado a quem não merece. Então, venha como você está. O segundo aspecto que eu quero tratar aqui foi a iniciativa de Davi. Eu já vou acabar, né? Davi, ele tem uma iniciativa, ele manda buscar para abençoar. Irmãos, isso é lindo. Ele manda buscar Mefibosete e abençoa Mefibosete, conforme o texto nos diz. Ele restitui a Mefibosete aquilo que lhe é de direito, né? Ele não manda buscar Mefibosete para condenar. O mundo quer nos condenar, as pessoas querem nos condenar. Basta você errar, basta você deslizar, um monte de dedo vai vir na tua direção. Mas quando o rei te manda chamar-te, quando o rei te manda você sair de Lodebar, quando o rei te manda você ser introduzido à sua presença, não é para nos condenar, irmão, é para nos abençoar, né? A iniciativa foi inteiramente de Davi.
Mefibosete não pediu audiência, não enviou representantes, não fez petições, né? Ele provavelmente vivia com medo de ser descoberto, né? Afinal era comum que os novos reis eliminassem os descendentes, né, da dinastia anterior. Então Mefibosete talvez vivesse lá por medo de Davi o descobrisse e mandar decepar o seu pescoço, né? Então, se alguém no palácio viesse buscá-lo, a sua expectativa natural seria de quê? De uma sentença, um julgamento, né? E não de uma bênção. Mas Deus, ele muda a expectativa, né? Talvez a gente tenha uma expectativa errada de Deus. Talvez a expectativa que a gente tem de Deus é que ele é aquele Deus, aquele carrasco, aquele carrasco que está lá, e se você errar, ele vai te punir. Se você, não que Deus não deixe passar nada batido, né? Mas quando ele nos chama, irmãos, é para nos abençoar, né? Então mas Davi estava buscando, mas Davi não buscava, né? Ele não buscava destruir Mefibosete, muito pelo contrário, ele buscava abençoar, ele estava buscando para demonstrar, né, a bondade, demonstrar a lealdade que ele tinha pelo pai de Mefibosete, Jonatas, demonstrar misericórdia, demonstrar a bondade amorosa de Deus. Tudo isso aponta para Deus. O coração de Davi, ou quando ele fala, tem alguém da casa, que ele fala, disse ao rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus. Então a bondade não era de Davi, a bondade era de Deus, né? Então a pergunta de Davi é significativa. Há ainda alguém para que eu use com ele de benevolência de Deus, né? Não era apenas uma bondade humana, aleluia, irmãos, era a benevolência de Deus, né? Era a lealdade, era o divino operando através de Davi, né? E o rei enviou os seus servos até lá, até em Lodebar. Mefibosete foi tomado. A palavra indica que ele foi levado, ele foi conduzido, né? Não caminhou por seus próprios pés até Jerusalém, ele foi buscado e trazido. A graça foi até onde Mefibosete estava e alcançou. A graça nos alcançou, a graça tem nos alcançado. Não importa o lugar que nós estejamos, não importa a tua condição, a nossa condição, a graça, quando ela chega, irmãos, ela nos conduzir, né? Ela quer nos conduzir, nos levar à presença do Pai. Esse é o padrão divino. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 4,19, né? Não foi nós que amamos Ele, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, como? Em que Cristo morreu por nós, dando seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8, né? A iniciativa da salvação sempre será de Deus. Sempre foi Deus que teve a iniciativa em relação ao homem. É sempre Deus, irmãos. Ele não espera que nós nos tornemos dignos da sua presença. Ele vem nos buscar em nossa indignidade. Aleluia. Você não encontrou Deus, Ele encontrou você. Aleluia. Até que você exerceu a resposta, né, a uma busca que Ele iniciou. Nós somos apenas uma resposta de uma busca que Ele mesmo iniciou. E você ainda não respondeu. E se você ainda não respondeu a essa resposta, né, a essa busca, saiba do Evangelho chegando até você é a evidência ainda de que o Rei está perguntando por você. Aleluia, né? Ele não quer condená-lo, Ele quer abençoá-lo. Aleluia. E a base da aceitação, e aqui eu encerro, né? Por amor de outro, não por mérito próprio, né? Mefibosete, quando ele chega diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra, né? Ele se humilhou. A sua postura era de total submissão,
né? E provavelmente de medo também. E se chamou de cão morto. Quem sou eu, né? Que ele fala, quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como tal eu, né? Então a expressão de extrema autodesvalorização, né, que ele fala, ele sabia que não tinha direito nenhum, não tinha mérito nenhum, não tinha nada para oferecer. A primeira palavra que Davi refere e fala para ele, não temas, né? Não temas. A segunda foi a explicação, não temas porque de certo, né, eu usarei de benevolência, de misericórdia, de bondade amorosa por amor de Jonathan, teu pai, né? Esta é a chave de toda a narrativa aqui, irmãos, né? Mefibosete não foi aceito por ser especial, né, capaz ou merecedor, foi aceito por causa de Jonathan. A aliança que Davi havia feito com Jonathan lá atrás, há anos atrás, agora beneficia o filho de Jonatas. Mefibosete, ele entrou na bênção não por sua própria conta, mas por estar ligado a alguém que tinha uma aliança com o rei. Isso é maravilhoso. Este é precisamente o fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Simples desse jeito, né? Não fomos aceitos por nossos méritos, por obras, por dignidade. Somos aceitos por amor de Jesus. Fomos aceitos pelo ato do Senhor na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Paulo, ele escreve, né, que Deus nos fez agradáveis a si no amado, em Efésios 1:6, né? Somos aceitos nele, nós não em nós mesmos, nele, não em nós mesmos. A teologia chama isso de união com Cristo. Agora estamos unidos a Cristo, né? O que Cristo fez conta como se nós estivéssemos feito. A sua justiça é acreditada a nós. Por isso nós somos justificados em Cristo, né? A sua morte paga a nossa dívida, né? Nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar, e a sua morte paga a nossa dívida. A sua ressurreição garante a nossa vida, aleluia. Assim como Mefibosete foi beneficiado por uma aliança, né? Nós somos beneficiados pela obra redentora de Cristo, né? A nosso favor. Oh, maravilha! Então pare de se tornar, né? Para de tentar ser aceito, e aqui eu termino, para de tentar ser aceito, irmão, para de tentar se tornar aceitável diante de Deus, o Senhor quis dizer, né? Por seus próprios esforços, né? Não é o seu esforço, não é por obra, né? Você nunca será bom o suficiente diante de um Deus tão maravilhoso, né? A boa notícia é que você não precisa ser, né? A boa notícia é que não precisa ser, né? Deus ele não olha você e pergunta: o que você fez por mim? Essa é a boa notícia, né? Ele olha para o que Cristo, ele olha para Cristo e diz: por amor do meu filho, né, você está aceito, né? Descanse nessa verdade, irmãos. Por amor do meu filho, você está aceito. Sendo aceito, entra para o palácio. Está aceito, tem acesso à presença do rei. Temos acesso a Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Agora temos um novo e vivo caminho. Podemos entrar, ter comunhão, sentar à mesa. E na mesa somos nivelados. Na mesa somos todos iguais perante a Ele. Na mesa não tem maioral, não tem. Na mesa nossos defeitos não aparecem, porque nós somos cobertos pelo manto sagrado, pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, e por aqui eu encerro, né? Que Deus possa te abençoar. Então saia de Loderbar, saia do local do teu esquecimento. Loderbar não te pertence mais, é coisa do passado. Pai, nós te louvamos por a tua palavra, te bendizemos, te exaltamos por esse momento maravilhoso. Quão bom saber, ó Deus, que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas do Senhor usar a tua misericórdia e a tua graça sobre nós.
Portanto, ó Deus, constitui em nós esse coração de gratidão ao Senhor. Senhor, de saber reconhecer quem o Senhor é e quem nós somos, quem nós éramos e quem nós nos tornamos, e ainda não se manifestou, Senhor, o que nós haveremos de ser. E sabemos que quando o Senhor se manifestar, nós seremos como o Senhor é, nós o veremos como o Senhor é. O nosso maior anelo é isso, ó Deus, é ter a eternidade contigo. Por isso, ó Deus, muito obrigado por ter nos introduzido à mesa da comunhão. Muito obrigado por Senhor ter nos mandado nos chamar, enviando o seu Filho Jesus, através do teu evangelho, que tem alcançado multidão de pessoas, tem transformado a vida de multidão de pessoas, tem introduzido multidão de pessoas, ó Deus, ao trono da tua graça. Por isso nós te louvamos e bendizemos e exaltamos a Ti. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até o nosso próximo Cell News, tá bom? Em nome de Jesus. Até lá. Fique com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo